Correspondência entre pontos de uma reta e os números reais. No eixo orientado ou reta real, a posição de um ponto fica definida por um número, a abscissa do ponto. Por exemplo, a abscissa do ponto A é -2 e a abscissa do ponto B é 5. A cada ponto da reta corresponde um e um só número real e a cada número real corresponde um e um só ponto. Fica assim estabelecida uma correspondência biunívoca entre pontos e os números reais. E se o ponto P não pertencer à reta real? Neste caso não é possível definir a sua posição. Assim, é necessário definir um segundo eixo para ser possível localizar as coordenadas do ponto P. Referencial cartesiano no plano, coordenadas no plano. Um referencial cartesiano no plano é constituído por dois eixos orientados perpendiculares, sendo a origem do referencial o ponto de intersecção dos eixos. Neste caso temos o referencial ortogonal e monométrico. Ortogonal porque os eixos são perpendiculares, monométrico porque a unidade de comprimento é igual nos dois eixos. Ao eixo horizontal chama-se eixo do x ou eixo das abscissas, ao vertical chama-se eixo das ordenadas ou eixo dos y. No plano R2, a posição de um ponto P fica definida por um par ordenado de números, a abscissa e ordenada. Par, porque é constituído por dois elementos, ordenado, porque a ordem pela qual se escrevem as coordenadas de um ponto é sempre a mesma, isto é, primeiro vem a abscissa e só depois a ordenada. Por exemplo, as coordenadas do ponto A são -3 e 2, já as coordenadas do ponto B são 2 e -3. A cada ponto do plano corresponde um e um só par ordenado de números reais e vice-versa, existindo também uma correspondência biunívoca entre o plano e R2. R2 é o conjunto de todos os pares ordenados de números reais. Quadrantes. O referencial cartesiano divide o plano em 4 partes, chamadas quadrantes. Convencionou-se que este seria o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Um ponto que pertença ao primeiro quadrante tem ambas as coordenadas positivas. Se o ponto pertencer ao segundo quadrante, a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. Se o ponto pertencer ao terceiro quadrante, a abscissa é negativa e a ordenada também é negativa, portanto ambas as coordenadas são negativas. Caso o ponto pertença ao quarto quadrante, tem a abscissa positiva e ordenada negativa. Os pontos que pertencem aos eixos coordenados, como é o caso do ponto E, por exemplo, não pertencem a qualquer quadrante. Chamam-se quadrantes ímpares ao primeiro e ao terceiro e quadrantes pares ao segundo e ao quarto. Referencial cartesiano no espaço. Ao passarmos do plano a duas dimensões para o espaço tridimensional, precisamos de um terceiro eixo coordenado, o eixo das cotas. No espaço, um sistema de eixos perpendiculares 2 a 2, com a mesma origem e com a mesma unidade de medida, chama-se referencial cartesiano ortogonal e monométrico. Representa-se por O, X, Y, Z. Portanto, no espaço temos três eixos, o eixo OX, eixo das abscissas, representado a vermelho, o verde é o eixo OY, ou eixo das ordenadas, e o que está representado a azul é o eixo das cotas ou eixo OZ. Assim, no espaço R3, a posição de um ponto P fica definida por um terno ordenado de números, as coordenadas de um ponto. Portanto, terno porque é constituído por três elementos, ordenado porque, mais uma vez, a ordem é muito importante. Portanto, primeiro vem a abscissa, o X, depois a ordenada, o Y, e por último a cota, o Z. Pode representar-se um terno ordenado de duas formas, portanto, desta forma, ou se quiserem, desta. A cada ponto corresponde um e um só terno ordenado de números reais e vice-versa. Fica assim definida uma correspondência biunívoca entre o conjunto de pontos do espaço e o conjunto de ternos ordenados de números reais. Portanto, R3 é o conjunto de todos os termos ordenados de números reais.
Coordenadas dos pontos que pertencem aos eixos coordenados. Os pontos que pertencem ao eixo do x ou ao x têm como coordenadas x, 0, 0, com x pertencente a R. Ou seja, todos os pontos que estão situados em cima do eixo das abscissas, em cima do eixo das abscissas, têm sempre ordenada e cota nulas. Portanto, o ponto A, as coordenadas do ponto A são 12, 0, 0 e este ponto B, menos 8, 0, 0. Os pontos que pertencem ao eixo dos y ou ao y têm como coordenadas 0, y, 0, com y pertencente a R. Ou seja, todos os pontos que se situem em cima do eixo das ordenadas têm abscissa e cota nulas. Portanto, o ponto C tem de abscissa 0, de ordenada menos 6 e de cota 0. As coordenadas do ponto B são 0, 4, 0. Os pontos que pertencem ao eixo dos Z's ou ao Z têm como coordenadas 0, 0, Z. Portanto, a abscissa e ordenada são nulas e Z pode ser um número qualquer pertencente a R. Por exemplo, as coordenadas do ponto E são 0, 0, 5 e este ponto F são 0, 0, menos 4. Um exercício: determinar as coordenadas de todos os vértices do sólido. Portanto, as coordenadas do ponto A, como se situa na origem referencial, é muito fácil. Portanto, as coordenadas são 0, 0, 0. As coordenadas do ponto B, como se situa no eixo das ordenadas, também é muito fácil. Abscissa 0, ordenada 4 e cota 0. As coordenadas do ponto C também são fáceis de ver. Reparem, parto sempre ali da origem, percebem? Depois, para chegar ao ponto C, o que é que eu preciso fazer? 5 unidades no eixo do X no sentido positivo, depois 4 unidades no eixo dos Y no sentido positivo e nem subo, digamos, nem desço. Portanto, as coordenadas são 5, 4, 0. As coordenadas do ponto D são 5, 0, 0, uma vez que o ponto D está situado sobre o eixo do X. As coordenadas do ponto E são 0, 0, 4. As coordenadas do ponto F são, reparem, da origem para chegar ao ponto F no eixo do X, nem ando no sentido positivo nem no sentido negativo, portanto é 0, a abscissa é 0, a ordenada 4 e a cota 4. Portanto, as coordenadas do ponto F são 0, 4, 4. As coordenadas do ponto G são 5, 4, 4. E este ponto H são 5, 0 e 4. 0 porque, reparem, no eixo das ordenadas eu não me desloco nem no sentido positivo nem no sentido negativo, portanto é 0, tá? 5, 0, 4. Ok, segundo exercício, para terminar, depois continuarei com mais exercícios num outro vídeo, ao qual chamarei parte 2, está bem? Determinar as coordenadas de todos os vértices do sólido. Ora, o ponto A, mais uma vez, tem de coordenadas 0, 0, 0. O ponto B tem de coordenadas 0, menos 5, 0. O ponto C tem de coordenadas 3, menos 5 e 0, porque, reparem, não ando no sentido positivo nem no sentido negativo do eixo dos Z's, do eixo dos Z's, sim. Depois, o ponto C tem de coordenadas, reparem, 3, menos 5 e 0, porque nem subo nem desço, digamos assim, que assim é mais fácil de perceberem. O ponto D tem de coordenadas 3, 0, 0, uma vez que pertence ao eixo das abscissas. O ponto E tem de coordenadas, como pertence ao eixo das cotas, 0, 0, 3.
O ponto F tem de coordenadas, reparem, 0, depois menos 5 e 3. 0, menos 5, 3. O ponto G tem de coordenadas 3, menos 5 e 3. 3, menos 5 e 3. E finalmente o ponto H tem de coordenadas 3, 0 e 3. Ok. E vamos terminar por aqui.